demais assistência, senhores servidores do Tribunal de Contas. Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão, solicitando à comissão de plenário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 7ª sessão ordinária do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 4 dias do mês de abril do ano de 2023, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, reuniram-se os senhores conselheiros: conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, Anselmo Roberto de Almeida Brito, Rodrigo Siqueira Cavalcante e Renata Pereira Pires Calheiros, além dos excelentíssimos senhores conselheiros substitutos Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros e Sérgio Ricardo Maciel. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pela procuradora Estela de Barros Lima Mero Cavalcante. Havendo quórum regimental e diante da presença do Ministério Público de Contas, o excelentíssimo senhor presidente declarou, em nome de Deus, aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Na hora do expediente, a presidência comunicou acerca da remarcação da data da sessão especial de julgamento das contas de governo para o próximo dia 19 de abril. Nesse momento, foi comunicada também a mudança do dia das sessões da primeira Câmara, que passarão a acontecer às terças-feiras, no período vespertino, às 14 horas. Em seguida, foi lida em primeira leitura a minuta da Resolução Normativa, que altera a redação do artigo 1º da Resolução Normativa número 7 de 2022 e sua ementa. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, passou-se então para a ordem do dia. Relator o conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, um processo relativo a descumprimento de obrigações, aprovado acórdão 14 de 2023. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, um processo retirado de pauta. Conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, 2 processos retirados de pauta, um processo referente a descumprimento de obrigações solicitada à vista pelo conselheiro Otávio Lessa e um processo referente a descumprimento de obrigações aprovado acórdão 15 de 2023. O conselheiro Anselmo Brito precisou se retirar por questões de saúde. Relator o conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, 2 processos com voto vista retirados de pauta. Não havendo mais pauta a relatar, nem quem quisesse fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor conselheiro presidente encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima no horário regimental. Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Não havendo contestação nem impugnação, considero-a aprovada. Concedo a palavra a Vossas Excelências na ordem do dia. Senhor presidente. Conselheira Renata. Eu gostaria de comunicar e compartilhar a minha ausência na próxima semana, entre os dias 17 e 22 de abril, onde fui convidada a expor a experiência da internacionalização da nossa arte popular, em uma mostra internacional de design, com alguns formadores de opinião e designers internacionais. E esse convite eu acho que é muito importante para a gente firmar o potencial da economia criativa de Alagoas. Então, gostaria de dividir essa conquista, né, de Alagoas para todos, né? Que é uma conquista, acredito que para todo o estado de Alagoas, a nossa arte está em evidência no mundo. Parabéns, conselheira. Obrigada. Tenho certeza absoluta que Alagoas e o Tribunal de Contas será muito bem representado nesse evento internacional. Continua facultada a palavra a Vossas Excelências. Presidente. Conselheira Maria Cleide, por favor. Bom dia a todos. Estou hoje percebendo que estamos aqui com os nossos concursados, né, que estão hoje aqui para assistir a nossa sessão. Já também das boas-vindas em nome da escola. E logo depois eles vão ouvir uma explanação, uma palestra com a nossa procuradora Estela, logo após a sessão. Então, só para informar que hoje estamos com uma plateia aqui dos nossos concursados, novos servidores, e que é um prazer e sejam muito bem-vindos. Continua facultada a palavra. Faço uso, portanto, da palavra e gostaria de
solicitar à comissão de plenário que encaminhe para a presidência todos os processos que estejam sob vistas e que já extrapolam o prazo regimental estabelecido em lei. Portanto, eu solicito que Vossas Excelências façam, que os senhores façam essa relação e encaminhem para a presidência para que as providências sejam tomadas. Muito obrigado. Senhor presidente. Pois não, conselheiro. Esse pedido de Vossa Excelência se refere aos processos, pedido de vista após a publicação da atual lei orgânica do Tribunal. Da lei que já rege os prazos, conselheiro. Os processos de vistas pedidos após a vigência da lei atual. Perfeito. Agradeço, senhor presidente. Sim, claro, todos os processos, claro. A lei então retroagiu para os processos, é isso mesmo? Eu acho que nós temos uma lei hoje que baliza os prazos para a solicitação de vistas. De forma que nós vamos cumprir o que determina a lei. Que no meu entendimento, as vistas pedidas após a vigência da lei, sim, se enquadrariam nessa regra, mas retroagir para revolver o passado. Conselheiro, eu só quero que fique consignado eu só quero que fique consignado isso em ata, por gentileza. Pois não, conselheiro. Conselheiro, só fazendo uma observação, que em se tratando de norma de natureza processual, ela tem aplicabilidade imediata e ela vai reger os processos a partir de agora, independente da data de atuação do processo, da data de origem do processo. A norma processual vigente hoje é aquela trazida pela lei que está em vigência, a nova lei orgânica do tribunal, só para tentar colaborar. Ainda assim, eu queria que consignasse em ata essa minha fala, tendo em vista que o nosso entendimento seria no seguinte sentido, que aqueles processos de vista solicitados após a vigência da lei se enquadrariam independentemente do aspecto adjetivo da lei. Obrigado, senhor presidente. Pois não. Muito obrigado pelas observações de Vossa Excelência e que consiga em ato todas as palavras que foram ditas aqui por todos os conselheiros. Obviamente é assim que a regra nos impõe. Conselheiro, com a palavra, o conselheiro Otávio. Eu também entendo, como apenas como foi colocado pelo doutor Estela, isso eu entendo que a lei ela retroagindo, ela não está prejudicando ninguém, pelo contrário. Ela está dando, a ideia é dar uma eficiência maior com relação à execução e resolução daquele problema. Por isso que eu tinha entendido, e agora tenho certeza, que ela vai retroagir, sim, para que a gente possa efetivar em cada gabinete todos os processos que tem pedido de vista, para que a gente possa ir, e era a solicitação que eu tinha feito, para que a gente possa ir regularizando, porque a lei tem muita coisa modificando, que a gente aos poucos vá tentando, cada vez mais, o mais rápido possível, atender a determinação da nova lei. Esse era o entendimento. Continua. Nesse debate, eu passo a palavra ao Ministério Público. Quando nós temos a superveniência de uma legislação nova, nós devemos recorrer ao direito intertemporal, né? E o próprio CPC, ele traz, no artigo 14, uma regra de direito intertemporal para essas situações, né? A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas, sob a vigência da norma revogada. Então, quando a gente fala aqui em aplicação da lei nova aos processos em curso, a gente não está falando em retroatividade. Retroatividade seria se nós fôssemos, por exemplo, anular um ato praticado no passado porque não obedeceu um prazo previsto hoje. Isso seria retroatividade da lei nova. Mas a aplicação imediata da norma processual aos processos em curso, ela decorre, dessa previsão, decorre das normas de direito intertemporal e estando o processo em curso, a gente não está falando em retroatividade, né? A gente está falando em aplicação hoje da lei vigente. Continua, facultada a palavra a Vossas Excelências. Não tendo mais dela que queira fazer uso, passamos à ordem do dia. Para relatar pela ordem, o conselheiro Otávio. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, doutor Estela, aqui representando o Ministério Público.
Tem em mãos o processo TC 6889 de 2014. Versa o processo sobre o encaminhamento do memo 405/2014 do FUNCONTAS, de 21 de maio de 2014, documento que noticia a senhora Jária Pereira Ricardo Medeiro, gestora à época do Fundo Municipal de Saúde de São José da Tapera. Não encaminhou, respectivamente, a segunda remessa do SICAP, correspondente às obrigações referentes aos meses de março e abril de 2014, descumprindo, assim, o prazo estabelecido no calendário de obrigações dos gestores públicos, instituído pela Instrução Normativa 2 de 2010. Compulsando os autos, verificou-se que a gestora encaminhou a defesa em 14 de agosto de 2014. Ato contínuo, os autos seguiram ao Ministério Público de Contas, onde foi exarado o parecer 2191/2014, da 5ª PC, no dia 17 de nove de 2014, pela doutora procuradora Estela de Barros Lima Mero Cavalcante, opinando pela aplicação da multa. Salienta-se que houve o acórdão 2054/2016, no qual, após a votação, ficou aprovada a aplicação da multa, sendo a gestora notificada no dia 12 de novembro de 2019, conforme aviso de recebimento do anexo na folha 25 e 26, apresentando defesa em 9 de 12 de 2019. Assim, os autos retornaram ao Ministério Público de Contas, onde, por meio do despacho 882 de 2020, aí já da 6ª PC, do doutor procurador Enio Andrade Pimenta, reiterou o parecer exarado e opinando pela não acolhimento dos recursos da defesa. Após os autos foram recebidos no gabinete do relator em 31 de janeiro de 2023, por ocasião da eleição da nova cúpula diretora desta Corte de Contas, ficando assim o processo paralisado pelo período superior a 3 anos, fazendo incidir a já discutida várias vezes e já em nossos processos já criou uma súmula com relação a isso, que é a prescrição intercorrente. É o relatório, doutor Estela. A palavra ao Ministério Público. Bem, a manifestação do Ministério Público de Contas nos autos, inicialmente pela aplicação de multa e após o acórdão pelo não acolhimento, de uma nova defesa trazida pela gestora, o que deveria ser recebido ou analisado sob o ponto de vista recursal. Entretanto, o conselheiro relator traz uma nova informação referente à incidência da prescrição intercorrente. O Ministério Público de Contas não analisou os autos após essa verificação, mas em havendo a constatação objetiva do transcurso de mais de 3 anos e da paralisação total do processo, não haveria outra conclusão, senão pelo reconhecimento da prescrição intercorrente. A palavra ao relator. Então, como eu já falei, já tão debatido, já tantas decisões já firmadas, eu passo diretamente para o voto com relação à prescrição intercorrente, que é, ante as considerações acima dispostas e no uso das atribuições constitucionais, legais e regimentais, e a mim concedido, decido: a. Declarar de ofício a prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas no processo em apreço. B. Determinar a publicação do presente decisão para fins de direito. Encaminhar os autos ao Ministério Público de Contas para que o mesmo seja notificado pessoalmente, consoante preconiza o artigo 2º da Resolução Normativa 3 de 2019 e após a publicação da decisão no Diário Oficial Eletrônico. Determinar, por último, que após o decorrido prazo para a interposição de recurso a que se refere o parágrafo único do artigo 2º da Resolução Normativa, não havendo manifestação recursal, evolua os autos ao FUNCONTAS para adoção das providências estabelecidas no artigo 3º do referido ato normativo. É como eu voto, senhor presidente. Em discussão, o voto do conselheiro Otávio. Senhor presidente. Para discutir, conselheiro Anselmo. Senhor relator, a prescrição, ela se deu aí, a prescrição quinquenal, o processo permaneceu parado... Paralisado por 3 anos, conselheiro. Obrigado, excelência. Antes do sancionamento. Sim. Perfeito. Encerro a discussão, coloco em votação. Conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado.
Continua Vossa Excelência com a palavra, conselheiro Otávio. Senhor presidente, não tem mais pauta para o dia de hoje. Com a ausência, pela ordem da conselheira Rosa, que nos avisa um mal-estar, que não pôde comparecer, registrado pela chefia do gabinete, pela ordem, a conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, membro do Ministério Público que oficia nesta corte, eu tenho a relatar hoje, presidente, apenas um processo, é o processo TC de número 8281/2012 e seus anexos. Inicialmente, gostaria de esclarecer que o presente processo trata de prescrição e que consta nos autos acórdão aprovado por este pleno pela aplicação de multa. Por isso, trago os autos para apreciação deste colegiado. Trata de processo originário do FUNCONTAS, em virtude do descumprimento da Resolução Normativa 2 de 2003, que aprovou o calendário das obrigações dos gestores públicos junto a esta Corte. Por parte do senhor Rui Barbosa de França, gestor à época da Secretaria de Estado da Comunicação, tendo em vista o não envio no prazo regulamentado dos contratos de número 594 e 595/2008, celebrados com as empresas Paz Publicidade e Marketing Limitada e Nova Agência Propaganda ME, respectivamente. O referido gestor foi provocado a se manifestar nos autos, conforme consta nos comprovantes de aviso de recebimento, dataram em 7 de maio e 5 de julho, ambos do ano de 2012. Apesar de devidamente notificado, não houve manifestação por parte dos mesmos. Em 12 de novembro de 2013, o Pleno desta Casa aprovou um acordo de número 543/2013 pela aplicação de multa, pelos motivos já citados. Em 16 de dezembro de 2013, o gestor encaminhou a este tribunal pedido de reconsideração, alegando ter entregue a documentação dentro do prazo legal. Na sequência, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas deste tribunal para análise e manifestação, tendo o órgão ministerial emitido parecer da lavra do procurador Pedro Barbosa Neto. Por fim, não há até a presente data julgamento definitivo do processo. Esse é o breve relatório, senhor presidente. Ministério Público, por favor. Bem, como foi relatado pela conselheira Maria Cleide, o Tribunal de Contas proferiu o acórdão em 2013, o gestor interpôs recurso e o Ministério Público manifestou-se nessa fase recursal ainda em 2017. Como a conselheira antecipou que se trataria de um voto no sentido da prescrição, os autos não retornaram ao Ministério Público, mas tendo em vista a data da manifestação ministerial, nós não temos outra conclusão senão reconhecer a prescrição, tendo em vista a paralisação do processo desde 2017. Conselheira relatora, por favor. Então, no tocante ao tema da prescrição, este tribunal editou a súmula TCAL de número 1, onde ficou autorizada a aplicação, no âmbito desse Tribunal de Contas, da Lei 9.873 de 99, que normatizou a prescrição quinquenal e intercorrente no âmbito federal. Podemos mencionar também a Resolução Normativa de número 14/2022, desta Corte de Contas, que regulamentou a prescrição intercorrente nos processos que tramitam nesta Casa. Por fim, é importante mencionar que os presentes autos não tratam de dano ao erário, mas de imputação de débito ao gestor, decorrente de aplicação de multa, embasada nos normativos legais vigentes, conforme disposto nos autos. Então, eu voto, presidente, no sentido de, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme a legislação já mencionada, pela anulação do acordo de número 543/2013 e afastamento da aplicação de multa ao gestor, pela posterior remessa dos autos ao FUNCONTAS para as devidas providências e pela publicação da presente decisão de Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal de Contas. É assim como voto, presidente. Em discussão, o voto da conselheira. Senhor presidente. Conselheira Anselmo, para discutir. Excelência, só para me certificar, houve a prescrição intercorrente antes da feitura da estruturação do acórdão. Então, a prescrição intercorrente se deu antes do acórdão ser firmado. Seria esse o caso? Não, após. Não foi isso, foi após. Foi 2017.
o próximo 2017 para cá, então já deu a prescrição intercorrente. Então estaria sendo reconhecida a prescrição executória, seria isso? Questão executória, né? Licença, conselheiro. Não, na verdade, foi na pendência da apreciação de um recurso. Né? Após o acórdão, houve a interposição de um recurso e o tribunal, até então, não apreciou o recurso interposto em 2013. No primeiro momento foi o recurso, analisado o recurso. Após, já foi depois de passar pelo Ministério Público, já veio a prescrição. Não, tudo bem, grato. Continue a discussão. Encerro a discussão. Submeto à votação. Os conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado, conselheira. Vossa Excelência continua com a palavra. Presidente, então a minha pauta encerrada. Pela ordem para relatar, conselheiro Anselmo. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, ilustre membro do Ministério Público, que eu fiz junto à Corte, aos concursados deste Tribunal de Contas, sejam bem-vindos. Excelência, na minha pauta de hoje eu tenho 3 processos, sendo um recurso vindo de processo sancionatório e 2 representações. Tratando, Excelência, do processo 16.738 de 2018, isso seria assim, lavrado, recurso inominado, protocolado em julho de 2022, pelo gestor da CVAL, do exercício 2018, em face do acórdão 1523 de 2021, da sessão de 7 de dezembro de 2021, com publicação oficial em 15 de março de 2022, que aplicara a sanção de sempre faz diante da constatação do não envio em prazo hábil do balancete referente ao mês de junho de 2018, descumprindo disposição estabelecida na Instituição Normativa 2 de 2003, cuja regulamentação obriga os gestores a 30 dias após encerrado o mês fazer o encaminhamento da devida remessa. O gestor foi notificado em 7 de junho de 2022, apresentando a sua defesa em 19 de julho de 2022. Então, aí mais ou menos de 30 dias de sua notificação, em que ele alegara que não ter conhecimento da notificação, pois enviada para endereço diverso, que também, por isso, faltaria legitimidade para figurar no polo passivo do presente processo, justificando assim a impossibilidade de responder pela multa combinada. Na tramitação desta Corte de Contas, os autos foram ao Ministério Público, que se manifestou através do parecer 3632 de 2022. Este é, Excelência, meu singelo relatório. Ministério Público, por favor. O processo veio ao Ministério Público após acórdão, que impôs multa ao gestor, e na análise, considerando se tratar de recurso, verificou-se que, através de uma petição inominada, o gestor pede a reforma da decisão. Entretanto, mesmo sob o prisma da fungibilidade, com fundamento no que diversas vezes esse pleno recebeu recursos, mesmo que de forma inominada ou mesmo que equivocadamente nominado, não se verifica no caso que essa petição se adequaria a qualquer hipótese recursal prevista nos normativos do Tribunal de Contas. Então, nesse sentido, a manifestação do Ministério Público de Contas foi pelo não conhecimento do requerimento, por não se amoldar a qualquer hipótese recursal, e pelo desentranhamento do ofício dos autos, prosseguindo o feito para fins de cumprimento do acordo.
entendendo de forma diversa o Pleno, a análise ultrapassa as questões de mérito trazidas, entretanto, o gestor não apresenta qualquer comprovação das suas alegações, né, no sentido da nulidade da citação ou da sua ilegitimidade passiva. Então, a manifestação é, num primeiro momento, pelo não conhecimento da petição inominada e pelo seu desentranhamento dos autos, e, em sendo ultrapassada a fase de admissibilidade, pelo não provimento das razões. Relator, por favor. Excelência, aqui fazendo uma explicação, tendo em vista que, de fato, os recursos eles têm sede legal, então, não havendo essa espécie recursal e nem se podendo utilizar a fungibilidade para acolher esta petição, além do mais por ter sido aparelhada de forma intempestiva, nós não conhecemos do recurso, mantendo incólume a sanção aplicada. Em termos simplórios, são esses o nosso voto, senhor presidente. E demais dispositivos de praxe, comunicações. Em discussão? Encerro a discussão, submeto à votação. Os conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo com o relator permaneçam como estão. Aprovado, conselheiro. Vossa Excelência continua com a palavra. Senhor presidente, eu trago duas representações que a matéria em si, ela é semelhante à dos processos 1088 de 2020 e 3630 de 2022. Uma relacionada ao município de Passo de Camaragibe, a 1088, e outra relacionada ao município de Murici, em que há aquela fiscalização previdenciária, em que se constata algumas situações necessárias ao fornecimento de informações pelo gestor. Essas informações não são dadas e a ausência dessas informações podem causar situações adversas ao município, como, por exemplo, a suspensão das transferências voluntárias, entre outros relacionados ao seu regime próprio de previdência. Sendo assim, Excelência, em função da representação, ela ter todos os requisitos para que ela possa ser acatada e a competência do tribunal para que faça o seu dever de fiscalização dos atos de gestão ou da omissão propriamente dita desses atos de gestão que podem acarretar dificuldades outras ao correto funcionamento do município e ou do seu regime previdenciário. Eu já até, antecipando aqui meu voto, até antes da audiência do órgão ministerial, entendo em reconhecer, aliás, em conhecer da representação e dar os encaminhamentos necessários à sua correta averiguação, à sua correta fiscalização, trazendo ao fim o resultado dessas análises, senhor presidente. Ministério Público, por favor. Bem, em ambos os processos, a manifestação do Ministério Público de Contas é pela admissibilidade da representação, né, pela submissão dos processos ao Pleno, para que seja determinada a apuração dos fatos. Muito embora nós tenhamos que a regulamentação e a fiscalização dos regimes próprios caiba à União, isso não retira as competências do Tribunal de Contas no âmbito do controle externo sobre os regimes próprios, né, e a ausência de envio dos demonstrativos é uma falha na gestão dos regimes próprios que tem uma consequência concreta, que é a ausência de certidão de regularidade.
Então, em se mostrando como uma falha na gestão dos regimes próprios, nós entendemos que deve ser conhecida a representação e devem ser adotadas providências pelo tribunal, a exemplo da imediata determinação ao município para que regularize as remessas dos demonstrativos, de modo a minimizar esses danos ao ente municipal, né, que decorrem da ausência de certidão de regularidade. Muito embora já tenha sido discutido aqui anteriormente que essas hipóteses isoladas de notícia da ausência de envio dos demonstrativos, que isso não deveria gerar processos de representação isolado, enquanto o tribunal não estabelecer uma dinâmica de fiscalização permanente sobre esses deveres dos regimes próprios, nós entendemos que as representações devem ser admitidas de forma isolada, ao menos para que no momento inicial o tribunal determine a regularização dessas situações e após a manifestação, se for o caso, não haja a conversão em um procedimento sancionador ou de qualquer outra natureza, mas que o tribunal não pode ignorar essas notícias e o controle a ser exercido sobre os regimes próprios, né, ele é essencial, não somente no tocante ao equilíbrio atuarial, como a gente faz aqui nas prestações de contas, mas também no tocante a essas obrigações acessórias que garantem que os regimes mantenham a regularidade, né? Então, além disso, dessa admissibilidade para apuração dos fatos, da imediata determinação ao município, também que esses fatos venham a repercutir nas contas de gestão dos regimes de cada exercício a que se refiram essas omissões. Então, a manifestação em ambos os processos é pelo conhecimento. Em discussão, os processos relatados pelo conselheiro Anselmo. Com a palavra, o conselheiro Rodrigo. Presidente, eu vou levantar uma questão de ordem, que é uma matéria que vem sendo discutida, inclusive na comissão lá do nosso regimento interno, que vem sendo discutido também nas câmaras, que é exatamente o fato da alteração, suposta alteração de competência para admissibilidade de representação. Tudo por conta de uma palavra utilizada pelo legislador estadual, que ele, ao usar a expressão pleno ou Câmara, ele usou a expressão plenário, e a gente vem entendendo que isso dá margem a algumas interpretações, senhor presidente, e que pode dar ensejo à interpretação de que o legislador quis usar a expressão no significado de colegiado geral, né, do modo geral, né? Haja vista que, se a gente for pegar pela literalidade, a palavra plenário é o espaço físico onde se reúne o pleno, mas também é um local físico onde se reúnem as câmaras também, né? Daí porque a importância de se trazer um processo de representação ao pleno do tribunal para que a gente possa discutir, em que pese essa discussão ter ocorrido também já na primeira e na segunda Câmara. Eu participei de 2 sessões, uma na primeira Câmara, da qual a gente faz parte, e que esse entendimento foi majoritário, né? A gente fixou o entendimento lá na Câmara de que a competência seria da própria Câmara. E nós tivemos um caso específico, relatado pelo conselheiro Alberto, na Câmara passada, da segunda Câmara, do qual eu fiz parte, no qual o auditor trouxe voto no sentido de competência pela Câmara, né? E o colegiado, a segunda Câmara, votou, não houve divergência, pelo menos, votando, acompanhando aquele relator no sentido de firmar a competência para admissibilidade de representação naquele colegiado menor, né? Eu sei que essa é uma matéria que comporta uma discussão ampla, né? E que eu fui muito conduzido por alguns elementos que inspiraram a própria legislação, como a da simplificação, da desburocratização. Haja visto, presidente, que me preocupa muito. Hoje eu vejo 2 representações sendo pautadas para o pleno do tribunal. Eu vi também que foi pautado um processo de contrato, de análise de contrato, de modo que a gente corre um sério risco de mitigar o princípio constitucional da recorribilidade, né? A ideia da gente ter uma Câmara que ela possa apreciar e que o pleno, em grau recursal,
possa, num grau de maturidade, de discussão, possa reapreciar aquela questão. De modo que eu queria levantar essa questão de ordem, senhor presidente, e definindo aqui no meu voto já que eu antecipo nesse momento, pela ausência de competência do Pleno para apreciação de admissibilidade de processos de representação, senhor presidente. Senhor presidente, Vamos organizar. Antes o relator, depois eu passo a palavra para o Ministério Público. Pois não. de fato, Excelência, o alegado pelo conselheiro Rodrigo, ter participado e a convite e ter atendido por todas as oportunidades a participação na nossa Câmara, de fato, teve um processo relatado pelo conselheiro Alberto, refletindo após a relatoria do processo, eu entendi como um equívoco nosso, ainda mais pelas disposições, pelas palavras, até uma palavra inusual contida no texto da lei, que parece-me ficar claro que até que haja, não sei, talvez uma mudança, alguma adequação a respeito, parece-me que é evidente que as representações, com todo respeito ao entendimento exarado pelo conselheiro Rodrigo, elas deveriam, sim, ser submetidas ao plenário, mesmo porque tem uma proibição lá expressa que jamais matéria reservada ao plenário poderia ser objeto de deliberação nas câmaras. Então, eu acho que nosso espaço de interpretação, seja qual for a que nós utilizemos, ela tem um limite. E esse limite é o texto expresso da lei. E aqui, como eu já disse, foi um equívoco nosso, mas um equívoco que talvez não traga prejuízo à parte. Se não me falha a memória, a representação ela foi pelo arquivamento, mas e se não fosse? Provavelmente estaria fadado a ter um contravapor judicial, tendo em vista o texto expresso da nossa lei orgânica. E é nesse sentido, eu acho que o senhor Rodrigo, quando alega essa questão de ordem, eu acho que nós, sim, devemos, de uma vez por todas, unificar esse entendimento. Claro, espero que não seja uma unificação aí contrariando o que está expresso na nossa lei de regência, mas, como o tribunal, o plenário, ele é independente em suas ações, tenho certeza que tenha toda a estrutura para decidir a respeito, senhor presidente. É só fazendo-se a parte com relação ao fato acontecido em nossa Câmara, senhor presidente. Obrigado. As observações de Vossa Excelência enriquecem o debate, mas solicito ao Ministério Público que se posicione conforme solicitado. Como o conselheiro Rodrigo falou, né, essa é uma questão que ainda merece debate, mas eu acredito que qualquer conclusão hoje em sentido da incompetência do Pleno seria um pouco precipitada, né? Por mais que não haja concordância sobre o termo utilizado pelo legislador, né, por mais que não se ache que tenha sido o termo mais adequado, a lei traz a utilização do termo plenário como sinônimo de tribunal pleno, como órgão deliberativo máximo do Tribunal de Contas, né? O capítulo 2, ele trata do plenário e das câmaras, ou seja, do tribunal pleno e das câmaras. O artigo 9º dispõe que o plenário do Tribunal de Contas, dirigido por seu presidente, tem a competência e o funcionamento regulados nesta lei. O plenário exerce o poder disciplinar sobre os conselheiros. É atribuição do plenário deliberar sobre lista tríplice. Então, aqui não há dúvida de que o artigo 9º está tratando do órgão deliberativo máximo do Tribunal de Contas. E foi opção legislativa utilizar o termo plenário para se referir a tribunal pleno. Então, dentro da interpretação da lei, nós não podemos ficar presos à literalidade,
Nós temos que fazer uma interpretação sistemática, mas nós não podemos ignorar a literalidade. A literalidade é o primeiro instrumento que nós temos para a interpretação de uma norma, né? A partir do momento que a lei diz que a representação só será instaurada mediante decisão prévia do plenário do TCAL, e o artigo 9º da lei diz que o plenário do TCAL é o órgão deliberativo máximo da Corte, essa é a primeira interpretação que eu vejo mais lógica. Nesse primeiro momento, eu advirto, né, e como disse, precisamos discutir mais diante de todos esses elementos trazidos pelo conselheiro Rodrigo, né? Além disso, o artigo 10, que trata das câmaras, né, aqui a gente vê que o artigo 9º trata do pleno, o artigo 10 trata das câmaras. Ela faculta o relator incluir na pauta do plenário, sempre que a relevância da matéria recomendar, matérias que sejam originalmente de competência da Câmara. Então, também sob esse aspecto, não veria como reconhecer uma incompetência do plenário, que é o órgão máximo, por ferir, atrair uma competência da Câmara, né? Até porque nós temos na lei a proibição de que a Câmara se manifeste naquelas matérias que são de competência exclusiva do Pleno. Mas o Pleno, ele pode ser afetado para tratar de das matérias da Câmara, como põe o artigo 10, por provocação do relator ou por deliberação da própria Câmara, quando o relator entender de forma diversa e pautar o processo para a Câmara. Então, com esses argumentos iniciais, né, não entendo que deva prosperar essa preliminar e mantenho aqui a manifestação de mérito. Para discutir ainda, o conselheiro Otávio, por favor. Senhor presidente, ainda aqui do que foi colocado pela doutora Estela, eu até concordo que os casos especificamente deliberados hoje aqui, ele seja mantido no sentido de que quem pode mais pode menos. Se o pleno pode tudo, está sendo deliberado aqui, eu concordo com a tese. Mas a gente tem que verificar que o legislador, quando colocou, ainda tem uma discussão pleno e plenário muito forte com relação a isso. E no momento que você traz na interpretação que tudo será decidido pelo pleno ou pelo plenário, pelo maior, a gente tira a atribuição da Câmara e eu não vejo se a gente tem no próprio regimento, quando o gestor, alguém que está sendo colocado, uma solicitação, ele não foi atendido na Câmara, ele tem um órgão para recorrer. E aí a gente vai ter que, dentro do próprio regimento, como seria isso? Ou não tem, se traz tudo para o pleno, não tem para onde recorrer mais. Então a gente tem que corrigir se ficaria uma distorção, a gente ter na parte da Câmara, a parte poder recorrer, e se ela só vai ser decidida pelo pleno, ele não pode mais recorrer. É isso que é uma questão, como o conselheiro Rodrigo colocou e o doutor Estela, a gente está discutindo muito isso na formatação desse novo regimento, e esse é um impasse que a gente vai ter que, em determinado momento, a gente decidir para que lado a gente vai. Mas, no caso específico, conselheiro, eu acho que se nós estamos decidindo aqui hoje, que é o maior, é o pleno, e ele siga o caminho com relação à solicitação. Eu queria adiantar nesse sentido, por entender que a gente precisa depois estabelecer para que a gente tenha um ordenamento único, como foi colocado. Olha, não vai ter a Câmara ou não vai ter a Câmara. A gente precisa decidir isso para que a gente não traga para o pleno e a gente ter voto divergente ainda de uma coisa que a gente pode estabelecer uma jurisprudência, uma súmula no sentido de resolver esse impasse. São essas minhas colocações, presidente. Continua em discussão? Apenas para dizer que a matéria é polêmica, presidente. A matéria é um pouco polêmica, realmente. Quando eu faço a leitura do artigo 103, a partir do artigo 109, eu chego a essa conclusão, trazida pela doutora Estela, mas em alguns momentos, ao ler a nova lei orgânica, me dá uma forte impressão que ele está se referindo em outros dispositivos
a colegiado quando usa a palavra plenário, né? Tanto é que o legislador ele usa de uma forma sem critério, usa a palavra plenário, às vezes usa a palavra pleno, às vezes usa a palavra colegiado, mas eu concordo que é uma questão muito polêmica e que a decisão que a gente venha tomar lá na frente, venha consolidar, eu acho que ela tem que estar em sintonia com o texto constitucional, né, com o espírito da Constituição Federal. A simplificação, a desburocratização, o duplo grau recursal. Então, não há como fugir ou como inverter essa lógica em que a Constituição passa a ser a referência menor do texto legal. Então, com essas considerações, eu acho que já está encaminhado para... E eu acho que, só colaborando aqui, essa colocação do conselheiro Rodrigo, é o entendimento das reuniões que a gente tem tido na Câmara. E é essa proposta que depois vai ser colocada aqui no Pleno, mas esse é o nosso entendimento da Câmara, para que a gente possa estabelecer depois uma definição com relação a isso. E aí estamos nessa linha. Eu citei na última sessão, passa até a ser cansativo, mas eu citei o caso da interpretação do texto constitucional, né, do artigo 5º da Constituição Federal, que fala lá, a casa é asilo inviolável, né? E a partir de uma interpretação literal que chegou ao Supremo Tribunal Federal na época, muitos operadores do direito entenderam que apenas a casa era asilo inviolável a partir de uma interpretação meramente literal, né? E essa discussão foi se ampliando, e o Supremo Tribunal disse que o legislador usou de expressões não tão técnicas na época ao elaborar o texto, e quando ele falou casa, ele quis se referir a lá, né? Tanto é que não faz sentido do ponto de vista da essência, do ponto de vista da lógica, você dá essa inviolabilidade a uma casa e não dá essa inviolabilidade ao apartamento, né? Então, hermenêutica é algo que merece uma reflexão maior, né, para que a gente não tenha uma interpretação, às vezes, assodada realmente, para que a gente tenha um entendimento que venha a ser consolidado e que seja, ao final, útil para o tribunal. Porque o direito ele não é um fim em si mesmo. O direito é um meio para que a gente possa exercer da melhor forma possível a nossa finalidade constitucional. O Ministério Público solicita para enriquecer o nosso debate, eu acho que é interessante nesse momento nós usarmos também. De uma forma bem rápida, eu só queria assim, que a gente percebesse que nesse caso é um pouco diferente da inviolabilidade da casa, porque a própria lei ela traz a definição do que é plenário, dentro da técnica utilizada pelo legislador, das opções semânticas e da literalidade aqui utilizada, né? O artigo 9º descreve o que é plenário. Plenário é o órgão colegiado máximo. E se nós permitirmos essa interpretação flexibilizada do que é plenário, nós abrimos portas para outras situações, né? A competência para homologar TAG é do plenário. A Câmara vai poder homologar TAG? A competência para deliberar sobre lista tríplice é do plenário. A Câmara vai poder deliberar sobre lista tríplice para formação para nomeação de conselheiro. A competência para processo administrativo disciplinar de conselheiro é do plenário. Vamos interpretar que as câmaras vão poder conduzir PAD contra conselheiro. Então, a partir do momento que a lei define no artigo 9º a que se refere o termo plenário, a interpretação ela vai abrir diversas possibilidades que podem trazer situações mais difíceis no futuro, né? Então, por isso que eu pedi a palavra novamente, só para alertar para essa questão, de que o termo plenário ele é utilizado para definir a atribuição, não só no caso da admissibilidade de representação, mas em diversas outras situações na própria lei orgânica. Então, abrindo a interpretação mais flexível nessa hipótese, ela pode ser ampliada também às demais hipóteses que tratam de outras competências e até de uma natureza mais complexa, né, de maiores responsabilidades e que aí a gente entende o porquê de ter sido atribuído de fato ao Pleno, né? A opção do legislador foi utilizar a palavra plenário e foi atribuir ao plenário a decisão sobre a admissibilidade.
Então, nesse primeiro momento, eu mantenho esse entendimento no tocante à competência do Pleno. Neste caso, eu ia fazer algumas considerações, mas eu acho que está extremamente explicado e traduzido, mas nós temos, neste caso aqui específico, 2 votos postos. O conselheiro Anselmo, originário, e o conselheiro Rodrigo levanta a questão de ordem, portanto, digamos que seria um voto divergente. Nestes casos, tomarei os votos individuais. Como vota o conselheiro Otávio? Voto, presidente, no sentido, até entendo, eu estava com relação ao novo regimento que nós estamos fazendo. Eu acho que é uma proposta que nós estamos encaminhando para ser discutido depois. No caso específico, eu acho que para a gente dar, vamos dizer assim, velocidade, fazer a coisa acontecer, eu acho que coloquei no início, quem pode mais, pode menos. Nesses 2 casos específicos que estão aqui, não definindo como regra, ele pode ser, se está definido pelo pleno, ele seria aceito. Então eu voto no sentido que, nos casos especificamente de hoje, ele tendo sido trazido para aqui, que ele possa ser aceito com a decisão da maioria do pleno. Votando com o conselheiro relator, portanto, para ficar claro. Eu estou votando com ele, que esses 2 casos ele possa ser aqui, para que a gente possa dar andamento e velocidade às coisas. Como vota a conselheira Maria Cleide? Senhor presidente, é uma discussão bastante interessante. Eu acho que tem que ser também gerada uma situação que consigamos, no regimento, suprir essa dificuldade. Eu tenho certeza que isso vai ser feito mais breve, até porque a comissão já está tratando desse assunto. Mas, nesse momento específico, tratando desses 2 processos trazidos pelo conselheiro Anselmo, eu entendo também que seja analisado dessa forma, já pedindo vênia ao conselheiro Rodrigo, que seja analisado hoje e votado o processo do conselheiro Anselmo. Vota com o conselheiro relator. Como vota a conselheira Renata? Senhor presidente, com relação ao processo 3630 de 2022, eu gostaria de declarar o impedimento em função do exercício entre 2015 e 2017. Que isso é do município de Murici. Vossa Excelência já se pronunciou como impedida. E no outro processo, Vossa Excelência? Bom, como discutido, eu acho que vale um entendimento claro, né? Essa corte debata o tema para que não se traga recorrentemente as mesmas discussões, mas acredito que deva dar continuidade ao processo, como o relator Anselmo propõe. Vencido o conselheiro Rodrigo, aprovado os votos trazidos pelo conselheiro Anselmo. Vossa Excelência, contou com a palavra, conselheiro. Excelência, eu praticamente já adiantei o meu voto, mas se algum conselheiro necessitar de algum esclarecimento adicional, eu poderei fazê-lo, que é no sentido de conhecer a representação e dar os encaminhamentos, citando o gestor para se manifestar e os eventuais procedimentos solicitados pelo Ministério Público após a oitiva do gestor, senhor presidente. Claro, isso... Eu acabei não falando mas isso ficou claro, isso não tem nenhuma dúvida não, conselheiro. Obrigado. Vossa Excelência ainda tem processo a relatar? Não tem, excelência. Tá bom, então, encerrado. Fica Vossa Excelência vencedor do processo, dando seguimento a... Acho que foi votado só preliminar, não foi? Hein? Acho que foi votado só preliminar de incompetência. Não. Foi vencida a preliminar, né? Vencida a preliminar e Agora votado... vem a fase meritória. A questão de sim, ordem... sim. Questão de ordem... Agora vem Está vencido. Portanto, desculpe, porque porque já imaginou para a economia processual, já estava dando segmento. Portanto, então, eu já voto, já vencido a preliminar, superada a preliminar do conselheiro Rodrigo, eu coloco em votação, portanto, os votos trazidos pelo conselheiro Anselmo. Os conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Senhor presidente, com relação ao processo TC 1088-2020, eu tenho, nosso gabinete tem a tese de conhecer, de adotar um outro procedimento, de conhecer a representação e determinar a juntada das informações no processo de representação. Só fazendo essa observação, tá, presidente? Foi colocado em votação também o 3630, eu acompanho integralmente o
Aliás, é o contrário, senhor presidente. Nós estamos votando 2 processos de suas representações. Senhor conselheiro, do Rodrigo, os processos eles são semelhantes, só mudam a questão do gestor. Nos casos eu estou dando Isso. esse mesmo procedimento, em admitir como representação, fazer a juntada apenas da informação nos autos da prestação de contas, senhor presidente. Bom, então, de qualquer forma, no processo original, no voto superado a questão de ordem, mesmo assim, Vossa Excelência apresenta um novo encaminhamento no processo. Portanto, então, nós temos 2 votos.